Então isso são orientações que a espiritualidade vem nos trazendo, que é para nós ir nos modificando na caminhada evolutiva, se nós queremos participar de um mundo mais saudável, mais tranquilo e feliz. Eu vejo quando nós trabalhamos com aqueles espíritos que aqui na Terra se manifestam quase sempre como viciados, um vício difícil de remover e com depressão, os inconformados da vida, que eles são exilados desse planeta Capela, né? Ou de um planeta muito semelhante. Então, qual é o primeiro problema deles lá? Eles começam lá com o inconformismo. Quase sempre tem o orgulho e o egoísmo no meio. Então, eles querem ser mais que os outros, querem privilégios especiais, porque a inteligência está muito desenvolvida, as condições estão muito desenvolvidas. Lá ele não precisa caminhar, ele desliza, usa a força do pensamento, ele se alimenta pela respiração, ele se alimenta com alguma coisa líquida, não gasta esse tempo nem recursos com comprar comida pesada, porque não precisa lá. Aí ele começa com as atitudes de rebeldia e de inconformismo. Ele vai adensando. Até que dali a pouco ele está opaco, começa a ficar pesado. Quando ele começa a ficar pesado, começa a aparecer então, porque é incompatível aquela vibração com o planeta, aparece a doença. Então ele vai conhecer o que ele não conhecia, vai conhecer as doenças. Depois que começam a aparecer as doenças, ele perde os sentidos. Nós aqui na Terra temos catalogado 5 sentidos, né? Mas nós estamos perto de 12. Eles têm mais que 12 bem desenvolvidos. Só que aí ele adensou seu corpo, tornou-se pesadão e grosseiro, e ele começa então a perder os sentidos. Ele já não tem mais os 12 desenvolvidos, já vem para os nossos 5. E isso, para um espírito, é uma perda valiosíssima. É uma perda que dói muito. Que perder força, perder poder, perder percepção, é como alguém que de repente fica cego. Alguém que perdeu a memória. Alguém que perdeu a condição de movimento. É a mesma coisa. Aí, normalmente, nessa fase, eles já estão muito revoltados, mais do que estavam antes. Então, eles não aceitam mais tratamento. E aí, então, vem o exílio. Porque ele não tem mais condição de viver lá. Ele perdeu a capacidade de ler pensamentos que ele tinha, de se comunicar pelo pensamento, perdeu os sentidos, perdeu a leveza, perdeu como é que se diz, a autoestima, porque aí ele tem a impressão que os olhos dos outros estão julgando ele, né? Embora não esteja, mas quem está errado tem sempre essa sensação, que o olhar do outro já está adivinhando, já está sabendo tudo que ele aprontou, né? Isso é normal em quem age de forma errada, ter dificuldade de encarar os outros nos olhos, porque ele deu razão para o outro julgá-lo, né? Então, ele não tem mais condição de ficar lá, então é exilado para a Terra. Daí chega revelado aqui, e muitos deles estão até hoje, há milhares de anos. Os milhares de anos não foram o suficiente para acabar com a revolta e com o inconformismo que eles trazem dentro de si. Isso é terrível, por isso que depressão e esses vícios mais arraigados são dificílimos de serem tratados com sucesso. Né? Porque o espírito não se conforma, nada nunca está bom, né? Nada vale nada, o mundo é cruel, é difícil, é complicado, não gostam de ninguém, se sente superior a todo mundo, porque muitas vezes se coloca numa posição baixa, mas se sente superior. Né? Todo mundo é burro, só ele que sabe das coisas, ninguém o entende. É muito comum se ver esses traços de rebeldia, até mesmo nas crianças. Ninguém me entende, ninguém colabora comigo, tudo eu passa por inconformismo.